ao Senhor a glória que seu nome merece. Adore o Senhor no esplendor do seu santuário. Oi, boa noite. Vamos adorar o Senhor através de uma oração. Amém? Pai, nós somos uma igreja inserida nessa cidade e que por nós sabermos disso, que nós sejamos uma igreja transformadora nesse lugar. Que nós possamos criar o hábito da oração, Senhor. Como igreja, que possamos transformar a realidade à nossa volta. Que as pessoas percebam, Pai, o quanto nós somos mudados, nós somos uma nação diferente. Que a oração, Pai, possa mostrar a nossa dependência de Deus. E que a oração ela possa fazer parte do nosso cotidiano, porque a gente ora sem cessar durante todos os momentos. Que possamos ser obedientes aos ensinamentos de Cristo, para agradar aos olhos do Pai, e não para atrair os olhares e aplausos para o nosso ego. Que possamos ter o amor ao próximo, e principalmente às almas sedentas que estão à procura das águas que saciam a sede lá fora. Nos dê amor às almas, Pai, que possamos amar as pessoas lá fora. Que aprendamos, Pai, a orar pelo que o Senhor quer e pelo que está em seu coração, e não o que nós queremos, e não o que nós desejamos. Uma oração, Pai, que nos transforme de dentro para fora. Pai, perdoe os nossos pecados, os pecados da igreja. Nos dê humildade de espírito, de mansidão, pois nós reconhecemos a nossa condição de pecadores, falhos e egoístas que somos. E Pai, que as sementes que foram lançadas em nossos corações, que as sementes que foram lançadas no coração da Tua igreja comecem a germinar, a criar raízes, a frutificar. Que o nosso relacionamento contigo, Pai, não seja de servo para Senhor, mas de um filho para um pai. Que tenhamos a total confiança em Ti, como uma criança que se joga nos braços de um pai. Que todas as nossas orações de hoje e em diante não sejam como uma lista de compras, mas que sejam uma carta de amor completamente apaixonada por Ti. Nós Te amamos e queremos Te adorar cada vez mais. Queremos ser o sal dessa terra. Nós queremos ser a igreja que faz a mudança em Cerqueira César. Queremos ser uma igreja transformadora. Em nome de Jesus, amém.
A paz, irmãos. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pelas súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nesse momento eu coloco os nossos pedidos de oração no Teu altar, coloco os nossos irmãos diante de Ti, ó Pai, a nossa igreja diante de Ti. E Te pedimos que o Senhor nos ajude nas dificuldades, ó Pai, nos momentos em que nós muitas vezes nem sabemos como orar. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, pois nós confiamos na Tua palavra, quando diz que o Teu Espírito nos ajuda a orar, a falar, até com gemidos inexprimíveis, ó Pai. E nesse momento de intercessão, que o Senhor nos ajude, que o Senhor escute os nossos pedidos e que o Senhor responda de acordo com a sua perfeita vontade, ó Pai, com a sua vontade que é a melhor para as nossas vidas, ó Pai. Então, neste momento, eu coloco os enfermos, os doentes no Teu altar, Senhor. Tanto as pessoas que estão com o Covid, quanto as pessoas que estão com outras enfermidades. Ó Senhor Jesus, nós clamamos a Ti, ó Pai, pelas pessoas que estão internadas nos hospitais, pelas pessoas que estão em casa. Tenha misericórdia, Senhor. E pelas pessoas que estão com tantas outras dores, que o Senhor nos ajude e os fortaleça, ó Pai. Abençoe, Senhor, as pessoas que estão trabalhando, os profissionais da saúde e todos os demais nos hospitais, nos laboratórios, as pessoas que estão
estudando uma possível vacina ou remédios. Senhor Jesus, tenha misericórdia de toda essa situação. Nós colocamos essas pessoas nas tuas mãos, ó Pai. Quando nós temos uma pessoa enferma, doente, o nosso coração humano o que mais deseja é a cura. E se for da tua vontade, ó Pai, traga cura para nosso país, traga cura para esse vírus, ó Pai. Mas traga acima de tudo, Senhor, a tua paz, todo o teu amor para as pessoas que estão sofrendo na pele, Senhor, na sua saúde física, ó Pai, na sua saúde emocional também. Nós clamamos por todos os enfermos, ó Pai. Nós te pedimos também pela nossa igreja local, pela nossa cidade, ó Pai. Pedimos que o Senhor abençoe a nossa igreja, o nosso pastor e todas as pessoas que fazem parte da liderança. Senhor, abençoe também cada membro da nossa igreja, fortalece a nossa fé, Senhor, dentro das nossas casas, que a gente consiga ter comunhão com o Senhor e com os nossos irmãos. Nos ajude, Senhor, nos fortaleça na oração, na leitura da palavra. Nos ajude a conversar com o Senhor, a ouvir a Tua voz, Senhor. Nos ajude, ó Pai. Nos ajude também a ter comunhão uns com os outros, seja na célula, seja pela internet, seja pelo culto online. Nos ajude, ó Pai, nos mantenha firme para que nós possamos ser sal, ser luz, ainda nesse momento de isolamento, ó Pai. Nos ajude, nos abençoe as pessoas que também estão sofrendo ao nosso redor e têm buscado a nossa igreja, que nós possamos ser luz, ó Pai. Abençoe a IPI, num geral, que completa mais um ano de existência no nosso país, ó Pai. E eu ainda intercedo pelo nosso país também, Senhor, pela nossa nação, pelo nosso Brasil, que está passando por toda essa dificuldade, Senhor, na saúde e também na política, nos governos. Senhor, tenha misericórdia do nosso país. Nós clamamos pelos governantes, pelas autoridades, ó Pai. Se for da Tua vontade, ilumina, coloca palavras certas, decisões corretas, ó Pai, para que nós possamos melhorar e sair dessa situação, ó Pai, mas que acima de tudo, essas pessoas possam reconhecer que somente com o Teu amor e a Tua graça nós venceremos o mal, venceremos a doença, venceremos o inimigo. Senhor, nós confiamos em Ti, que o Senhor é o Senhor da nossa nação, do nosso país, ó Pai. Senhor Deus, eu coloco diante de Ti também todos os demais pedidos que cada irmão tem no seu coração, as demais dificuldades, ó Pai. Eu entrego diante do Teu altar e eu peço mais uma vez que o Senhor nos ouça e o Senhor cumpra a Tua vontade, ó Pai. Que o nosso eu, o nosso egoísmo, o nosso medo possa cair e a Tua paz possa invadir os nossos corações, ó Pai. Eu clamo a Ti e nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes:
palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Dizer que és formoso. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem ó Deus, enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar, quero
meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém, amém. Que culto abençoado, que tempo precioso Deus tem preparado para a minha vida, Deus tem preparado para a sua vida. E nesse momento aqui nós vamos louvar e adorar ao Senhor através de uma reflexão. Nessa semana a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, a nossa denominação na qual nós fazemos parte, completou 117 anos de existência. Lá em 1903, um grupo de pastores, de presbíteros, fundaram aquela igreja, uma igreja com o intuito de ser uma igreja brasileira, o intuito de ser uma igreja que faz a diferença onde ela está inserida, uma igreja que tem como sonho e desejo fazer a diferença na nossa sociedade. Foi assim que nasceu, uma igreja comprometida com a missão
uma igreja comprometida com a educação. Eduardo Carlos Pereira, um dos pastores, o maior expoente da fundação da igreja, ele entendia que ao lado de toda igreja deveria existir uma escola. Uma igreja comprometida com a ação social, o cuidado do próximo, uma igreja comprometida com a oração, uma igreja que ela tinha como lema a igreja dos milagres, porque havia dificuldade financeira, mas o povo de Deus, unido, fez aquela igreja, Deus usou aquele povo para aquela igreja crescer. E nós hoje somos mais de 500 igrejas, mais de 1.000 pastores, mais de 90 mil membros. Você faz parte dessa história. E aqui nós começamos estudando domingo passado sobre qual é o DNA de uma igreja. Qual é o DNA que a IPI do Brasil deve ter? Qual é o DNA que a IPI de Cerqueira César deve ter? E aí nós fomos lá para a Bíblia, e eu tenho usado aqui como referência de DNA a Igreja de Atos. Semana passada nós falamos sobre a oração, e a marca minha e sua, como homens e mulheres que somos igreja, deve ser a oração cotidiana, a oração diária, a oração onde clama para que seja manifestada a presença de Deus nas nossas vidas. Hoje eu queria falar com você sobre a segunda marca das nossas igrejas. A segunda marca que deve ser, quando a gente olha para aquela igreja de Atos, a gente vê uma igreja preocupada um com o outro. Lá em Atos diz lá que as pessoas elas vendiam tudo aquilo que elas tinham, e elas repartiam com os necessitados, e dessa maneira não havia pessoas passando necessidades. Olha só o cuidado daquela igreja, o cuidado com o próximo, o cuidado com a família da fé, o cuidado com aqueles que estavam sendo alcançados, porque a Bíblia vai dizendo lá em Atos que a igreja pregava e novas pessoas eram alcançadas, aquelas pessoas elas vinham e muitas vezes por elas abandonarem a fé do judaísmo, abandonarem a fé que elas tinham, elas perdiam a família, elas perdiam o emprego, elas perdiam tudo que elas tinham, e o que aquela nova igreja fazia? Vendia tudo aquilo que tinha e repartia com os novos na fé. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. É sobre isso eu queria convidar você a fechar os seus olhos. E eu queria orar com você nesse momento. Orar, fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora como o apóstolo Paulo diz lá nas suas cartas, para que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, ó Deus, para que nós possamos ouvir essa palavra. E como diz Tiago também, ó Deus, nós possamos colocar em prática, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas nós sejamos praticantes da Tua palavra, ó Deus. O Senhor nos desafie, ó Deus, o Espírito Santo nos impulsione como uma igreja aqui em Cerqueira César, a nós sermos uma igreja com o DNA do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós temos passado, meus irmãos, dias difíceis, dias de privações, dias de dificuldades, e muitas vezes nós começamos o ano de 2020 com sonhos, com planos, e eu tinha os meus sonhos, eu tinha os meus planos familiares, os meus planos ministeriais, mas veio uma pandemia que muitas vezes acaba com todos os nossos sonhos, acaba com todos os nossos planejamentos, todas as nossas expectativas. Quantas pessoas tinham um casamento marcado, casamento agendado, tudo pago e precisou cancelar, precisou adiar os sonhos, e talvez a gente chegue nesse momento da vida, final de julho, né? Passou julho, nós já estamos em agosto e os nossos sonhos estão sendo adiados, as nossas expectativas estão sendo adiadas, né? E eu queria conversar com você nessa noite sobre esse texto, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, tem um texto precioso que fala sobre como que através de Deus, como que Deus nos envia, como que Deus coloca e nos capacita a cuidarmos uns dos outros para que os nossos sonhos, para que os sonhos das pessoas possam ser resgatados, possam ser renovados, possam ser restaurados. Lucas capítulo 10, versículo 29, eu queria orar e ler com você nesse momento para que você possa ser abençoado, para que nós possamos ser edificados, porque a palavra de Deus diz que ela é viva, ela é eficaz e que ela possa
transitar no meu coração, no seu coração, que ela possa, sabe, que possa haver uma transferência nessa noite do Espírito Santo para as nossas vidas. Lucas capítulo 10 diz assim: o homem, porém, querendo justificar as suas ações, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Esses lhes tiraram as roupas, os espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano. Ao ver o homem, teve compaixão dele e foi até ele. Tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide desse homem. Se você gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: então vá e faça o mesmo. Nós temos aqui um texto interessante. Nós temos aqui um texto que fala de um homem que estava fazendo o trajeto entre Jerusalém e Jericó. É uma distância pequena, é uma distância de aproximadamente 13 quilômetros. É uma estrada sinuosa e eu imagino, né, nessas estradas deveria haver comércios, deveria haver aquelas vendas. Isso faz parte da nossa história. Eu imagino, às vezes, alguém, né, antes de pegar essa estrada, ela encosta na primeira venda lá e fala: escuta, como que está o caminho aí hoje? Nós fomos surpreendidos essa semana com aquela trágica notícia do que aconteceu em Botucatu. Eu imagino alguém aqui: como que está o caminho aí hoje? E alguém falando assim: olha, não, o sacerdote acabou de passar. O levita, inclusive, foi atrás do sacerdote logo depois. Um sacerdote e um levita, eles trabalhavam em esquema de turnos. Um turno de um sacerdote, de um levita, durava cerca de 7 dias. Durante 7 dias ele trabalhava, depois ele descansava até o próximo turno dele novamente. Então o que nós vemos aqui, possivelmente, um sacerdote e um levita saindo do seu turno de trabalho de 7 dias e voltando para sua casa. Mas antes dele, diz que um certo homem foi atacado por bandidos. A gente não sabe o dia da semana, mas esse homem aqui era um judeu, era um homem de uma expectativa da família, era um homem que vivia junto com aquelas pessoas. E essa parábola, ela tem um contexto. Os religiosos, eles estão ao lado de Jesus. As pessoas que iam na igreja, as pessoas que iam, né, no culto, as pessoas que exerciam cargos de liderança, e alguém se aproxima de Jesus e fala assim: Jesus, qual é o mandamento mais importante? Qual é o mandamento mais importante? E aí Jesus fala assim: qual é o mandamento que a lei diz? E aí Moisés diz assim, ó: ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e toda a sua mente, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Jesus fala assim: é isso mesmo. Vai e faça. E você viverá. E aí esse cara pergunta: então quem é o meu próximo? E Jesus conta essa história. Um homem pega essa estrada de Jerusalém para Jericó. E num percurso de 13 quilômetros, ele é assaltado. Ele é assaltado. Os bandidos tiraram as suas roupas, o espancaram e o deixaram quase morto. Você consegue caminhar comigo nesse texto e consegue imaginar aquela estrada com aquelas curvas sinuosas? Você consegue imaginar comigo
essa estrada, e esse homem voltando, talvez do culto, voltando da cidade maior, que era Jerusalém, voltando para sua casa. Esse homem, ele tinha a sua vida, voltando para sua família, e o que acontece? Ele é atacado por bandidos, ele quase morre, ele fica nu, ele fica jogado, largado numa estrada. Esse homem, ele fica cheio de feridas, cheio de dores no seu corpo, deitado lá. E quem vem logo depois dele? Vem o sacerdote, vem o pastor, vem um líder religioso. Qual é a nossa expectativa? A nossa expectativa é que os líderes religiosos são homens e mulheres usados por Deus, são homens e mulheres abençoados por Deus, os nossos pastores, os nossos presbíteros. E quando alguém passa dificuldade, procura um desses líderes, porque eles vão orar com você, eles vão te ajudar, e se você estiver passando por alguma necessidade, eles vão estender a mão, eles vão correr atrás de ajuda. Mas o que é que o texto nos diz? O texto nos diz que o sacerdote passa de largo. O sacerdote passa de largo. O texto aqui, Lucas, ele diz também que logo depois do sacerdote vem o levita. Quem é o levita? Quem trabalhava na adoração? Seria o pessoal da música, seriam os nossos diáconos, esses seriam os levitas. E o que o levita faz? Ele passa de largo também. Eles passam de largo. Olha só, eu queria dizer para você nessa noite, a primeira coisa que eu queria dizer para você é que religiosidade é diferente de espiritualidade cristã. Religiosidade é diferente de espiritualidade. As regras, elas viviam em detrimento das pessoas. Por que um levita, por que o sacerdote passa largo? Esses homens, eles tinham acabado de sair do turno de 7 dias trabalhando no templo, e aí eles passam, e quando eles veem aquele homem deitado, talvez eles não poderiam tocar, porque a lei não permitia que eles tocassem. Se um sacerdote tocasse, um levita tocasse em alguém impuro, se essa pessoa estivesse morta, e se o sacerdote tocasse nela, ele teria que rasgar sua túnica, sua roupa de trabalho, e ele teria que estar na porta do templo durante 7 dias, né, colocando cinzas na cabeça e falando assim: eu me arrependo, eu me purifico. E o que é que eles fazem? Passam de largo. Ambos, sacerdote, levita, pastores, presbíteros, diáconos, pessoal do som, da música, ambos seguiram a regra da maneira correta. Ambos não poderiam se aproximar de um morto, porque isso seria humilhante. A lei dava respaldo para esses homens. A lei era mais importante para esses homens do que as pessoas. Muitas vezes a nossa vida é da mesma maneira. Muitas vezes nós queremos ser uma igreja transformadora, mas aonde nós seguimos apenas a lei, aonde a lei é mais importante do que as pessoas, nós devemos ter cuidado, porque as pessoas são mais importantes do que a lei. Eu não estou falando para nós abolirmos a lei, mas eu estou falando que as pessoas são mais importantes do que a lei. Guarde isso no seu coração. Guarde isso no seu coração. Nós estamos aqui inseridos numa cidade onde as pessoas são mais importantes. As pessoas devem ser o alvo do nosso olhar. Um olhar pode mudar tudo. Um olhar pode mudar tudo. O que aqui Lucas ele nos diz? O sacerdote olha e passa de largo. O levita ele olha e ele passa de lado. E o que acontece com o samaritano? Ele se envolve com aquele homem. Versículo 33 diz assim: então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão. Essa palavra faz toda a diferença. Compaixão é o amor que se envolve. É o amor que se envolve onde a lei não é mais o mais importante. Nós devemos ser essa igreja que se envolve com compaixão. Com compaixão uns dos outros. Muitas vezes os nossos conceitos pré-estabelecidos são perigosos. Muitas vezes os nossos conceitos que nós estabelecemos na nossa vida são perigosos porque eles nos afastam das pessoas. Se nós vemos uma pessoa de uma determinada cor, a gente tem visto aí o movimento Black Lives,
Black Lives Matter aumentando, casos de racismo aumentando. Nós fazemos preconceitos que todo nordestino não gosta de trabalhar, existe esse preconceito que todo negro é ladrão, que todo corintiano é ladrão. Existem conceitos que são perigosos. Conceitos que são perigosos. Se nós queremos ser uma igreja transformadora, nós precisamos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Sabe qual que é a maior dificuldade de uma igreja? É ouvir as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, nós andamos e a gente se encontra, quando a gente pode se encontrar com as pessoas, e aí a gente faz aquela pergunta: oi, tudo bem com você? Qual que é a nossa expectativa? Que a pessoa responda sim. Tá tudo bem comigo e com você? Mas se alguém fala assim: olha, eu não estou bem, você tem um tempo para conversar comigo? A gente olha para o nosso relógio e a gente fala assim: não, agora eu não posso. Agora eu preciso fazer o almoço, eu preciso ir para o meu trabalho, eu preciso buscar os meus filhos na escola. Mas eu vou marcar um horário, eu mando um WhatsApp para você e a gente bate esse papo depois. Se nós queremos ser uma igreja transformadora, nós precisamos ouvir as pessoas e não passar de largo. Se nós queremos ser uma igreja transformadora que transforma a nossa cidade, nós devemos, quando andarmos pela cidade de Cerqueira César, nós devemos estar atentos àquilo que está acontecendo na nossa cidade. Ouvir as pessoas deve ser a nossa decisão a ser tomada, a se envolver com compaixão. A Bíblia diz numa outra passagem que Jesus, ele olhando as pessoas, quando ele andava pela cidade, ele teve compaixão porque elas pareciam ovelhas sem pastores. E Jesus, ele manda eu e você para nós sermos essa igreja hoje que caminha aqui pela cidade de Cerqueira César e que nós sejamos essa igreja em compaixão, essa igreja que se envolve com as pessoas, se envolve com as pessoas. O que o samaritano ele faz? O samaritano ele se envolve. O samaritano ele se envolve. O samaritano ele poderia olhar para aquele judeu e dizer assim: olha, esse cara é judeu, e samaritano e judeu eles não se davam. Já samaritano e judeu eles se odiavam. Ele podia falar assim: ele não é da minha família, ele não é da minha família de fé, o problema não é meu, o problema é dos judeus. Mas o que esse homem faz? Ele pega esse cara, coloca no seu carro, o seu jumento da época, leva para uma hospedaria, aplica azeite, cuida daquele homem, enfaixa aquele homem, as feridas daquele homem e paga todas as dívidas dele. E ainda fala assim: se tiver alguma coisa além disso, põe na minha conta. Sabe o que esse texto ensina para mim e para você? O problema também é nosso. A gente pode falar assim: não, mas a cidade, nós tem alguém passando por necessidade, vamos juntar roupa, vamos juntar mantimento. A gente fala: não, mas a nossa cidade tem uma assistência social, as cidades da região nossa têm um centro de assistência social, o problema é da prefeitura. O que Jesus diz para nós? O problema é seu também. O problema é nosso. Se nós queremos ser uma igreja, o problema é nosso. Existem pessoas sofrendo na nossa cidade, existem pessoas sofrendo aonde nós estamos inseridos, o problema também é nosso. Existem pessoas passando necessidades urgentes, o problema também é nosso. O que é? A grande pergunta que esse texto faz é: quem é o meu próximo? Mas existe uma outra pergunta subjetiva que esse texto faz para mim e para você. O que é que Deus espera de mim e de você? Essa é a questão que nós devemos olhar. É nessa ótica, é nessa perspectiva. O que Deus espera de nós? Deus espera de mim e de você que a gente não passe de largo diante das dificuldades, que a gente não passe de largo diante dos problemas.
Nós temos as nossas justificativas, nós temos as nossas regras, como o sacerdote tinha, como o levita tinha. Se eu tocar e se esse cara estiver morto, eu vou ter que me humilhar, eu vou ter que rasgar a minha túnica, eu vou ter que me humilhar perante todos. Muitas vezes nós temos as nossas justificativas, o meu orçamento está pequeno, o meu tempo está pequeno, nós estamos no meio de uma pandemia, eu não posso ir até as pessoas, eu não posso me envolver com as pessoas, mas o que Deus espera de mim e de você é que em meio a todas as circunstâncias, nós possamos nos envolver com as pessoas, nós possamos ter compaixão com as pessoas. A marca de uma igreja transformadora é a igreja que se envolve com as necessidades das pessoas, seja ela da sua família da fé, ou seja ela longe da sua família da fé, mas a marca de uma igreja, ela é a igreja que se envolve, é a igreja que olha para o outro, não passa de largo, é a igreja que para ouvir o outro, para ouvir as necessidades, para ouvir as dificuldades, para ouvir os problemas e se envolve e trata com óleo, trata com vinho, trata com azeite, enfaixa as feridas. O meu desejo, a minha oração é que você seja esse homem e essa mulher de Deus, que nós sejamos essa igreja prontas para curar as feridas dos outros, prontos para ser a resposta de oração dessas pessoas, pronta para ser a manifestação do poder de Deus na vida dessas pessoas. Que você não passe de largo diante da necessidade dos outros, mas que você possa olhar para os outros e se envolver. Você não fique olhando para o seu pastor apenas e esperando dele, porque se o seu pastor passar de largo, você vai passar de largo. Se o seu presbítero passar de largo, você vai passar de largo. Se os seus diáconos passarem de largo, você vai passar de largo também. Se o pessoal da música passar de largo, você vai fazer isso também, mas que você possa se envolver. Se envolver, que você possa ser a manifestação do poder de Deus. Eu encerro com... Às vezes eu gosto de olhar para a nossa cultura. E tem um poema de Érico Veríssimo, um poeta e escritor brasileiro, que ele disse o seguinte: o dia mais importante da minha vida foi aquele em que, recordando todos os meus erros, achei que chegara a hora de procurar uma nova maneira de ser útil ao próximo, de dar um novo rumo às minhas realizações humanas. O que era que eu tinha feito se não satisfazer os meus desejos, o meu egoísmo? Podia ser considerado uma criatura boa apenas porque não matava, porque não roubava, porque não agredia? A bondade não deveria ser uma virtude passiva. No dia em que achei Deus, encontrei a paz. E ao mesmo tempo percebi que, de certa maneira, não haveria mais paz para mim. Descobri que a paz interior só se conquista com o sacrifício da paz exterior. Era preciso fazer alguma coisa pelos outros. O mundo está cheio de sofrimento, de gritos de socorro. E o que tinha feito eu até então para diminuir esse sofrimento? Para atender a esses apelos? Eu via ao meu redor pessoas aflitas. Para se salvarem, esperavam apenas uma mão que as apoiasse. Nada mais que isso. E Deus me dera 2 mãos. Que você possa estender as suas mãos. Que você possa fazer a diferença e fazer a palavra de Deus andar pelas ruas aqui da nossa cidade, sendo a diferença de uma igreja transformadora. A missão da igreja é manifestar a presença do reino de Deus aqui na terra. E que essa presença seja manifestada sobre a sua vida. Vamos orar? Antes de orar, nós vamos cantar essa música. Feche seus olhos, ouça essa música. Daqui a pouco a gente volta para um tempo de oração. Quem é esse que vem nos abraçando,
Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. 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 Amém. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que as nossas mãos sejam mãos usadas para transformar a realidade onde nós estamos inseridos como igreja. Que o Senhor nos use, ó Deus, poderosamente. Que o Senhor nos use, ó Deus, gloriosamente. Pai, que nós possamos estar atentos às necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Pai, que o Senhor envie
mais pessoas machucadas, aonde elas foram assaltadas pela vida, aonde elas perderam tudo aquilo que elas tinham. E que nós possamos ser, ó Deus, a resposta do cuidado do Senhor para com a vida delas, ó Deus. Pai, que o Senhor nos use para sermos essa igreja que transforma, para que nós possamos ser um pouco dessa igreja de Atos, aonde nós possamos dizer que não há ninguém necessitado ao nosso redor. Nos use, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Jesus, numa noite como hoje, como que a gente pode fazer isso? A resposta está aqui nessa mesa. Pão, o corpo de Jesus, manifestado, e sangue, o vinho, o sangue de Jesus. Jesus, ele diz isso para os discípulos. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Olha só. Vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Como que uma igreja pode fazer coisas maiores? Quando ela se apropria de uma maneira espiritual e ela manifesta o poder de Deus aonde ela está inserida. Jesus, ele diz para os seus discípulos: esse é o meu corpo. Esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. O apóstolo Paulo diz que muitas pessoas estavam fracas e doentes espiritualmente, porque elas estavam participando desse momento de uma maneira errada. E o convite nessa noite para mim e para você é que nós possamos nos apropriar do pão que traz perdão para os nossos pecados. Nós possamos nos apropriar do pão sabendo que Jesus tomou para si todas as nossas dores. É por isso que nós podemos ser uma igreja transformadora, porque Jesus, ele toma para si todas as suas dores, todas as suas dificuldades, todos os seus pecados, Jesus, ele tomou para si. Nessa noite eu queria convidar você que é pai para pegar o pão, servir os seus filhos e falar do significado desse pão. Que ele traga transformação primeiramente na sua vida, na vida da sua família, que você possa fazer essa transformação, ser algo, um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, na vida de outras pessoas. Vamos comer do pão nesse momento? Coma do pão. De maneira semelhante, Jesus, ele nos convida a tomarmos do cálice do seu sangue. Ele diz: esse é o meu sangue derramado em favor de vocês. Sangue que traz perdão. Sangue que anula a nossa dívida. E se nós somos perdoados, Jesus anulou a nossa dívida, o que é que nós devemos fazer? Ser uma igreja transformadora é aquela igreja que reparte tudo o que tem. Porque a nossa dívida ela foi anulada. Nós não podemos continuar sendo os mesmos. Homens e mulheres egoístas, homens e mulheres que vivem para si, mas que nós sejamos homens e mulheres que vivem para o reino de Deus. Por isso Jesus ele fala: tomem do meu sangue, que é dado, que é derramado em favor de vocês. Vamos tomar? Pai, obrigado pelo teu banquete. Obrigado pelo teu perdão. O Senhor continue manifestando esse amor e essa graça sobre as nossas vidas. Diariamente, ordinariamente e extraordinariamente. Nós sejamos essa igreja transformadora. E no nome santo de Jesus, que nós agradecemos. E que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo
nosso eterno, único, suficiente, consolador, esteja com cada um de nós, hoje e por todo sempre.